Olá, empresário e empresária, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Antes da gente começar, já se inscreve aqui para você não perder mais nenhuma atualização, já curte, já encaminha esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, empreendedor, empreendedora, aquela pessoa que você sabe que tem grande potencial, mas que hoje enfrenta uma dificuldade de clientes que ficam pedindo desconto, de clientes que talvez não veem o valor real ali do trabalho, do produto ou do serviço que esse profissional vende. E se você enfrenta esse desafio de conseguir se posicionar e transmitir valor através do seu produto, do seu serviço e fazer com que esse cliente pague o valor justo pelo seu trabalho, fica nesse vídeo até o final, porque hoje você vai entender de uma vez por todas como gerar diferenciação, valor percebido para que o seu cliente te pague o que é justo por aquilo que você entrega. Mas antes de mais nada, pega o seu café e vem comigo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Bruno Lucchesi e eu sou especialista em negócios e desenvolvimento de produtos escaláveis para empreendedores e especialistas. Em outro vídeo eu já te contei, mas eu vou recapitular porque vai ser importante para você entender tudo que eu vou te trazer aqui nesse vídeo, mas eu sou formado em design de produto há mais de 10 anos e trabalhei durante 8 anos com desenvolvimento de produtos e estratégias de negócio. Hoje a minha empresa já impactou mais de 200 empreendedores ao redor de 9 países no mundo e a minha comunidade já soma mais de 7 milhões de reais. E eu reuni boa parte do meu conhecimento, da minha experiência e trouxe tudo nesse vídeo de uma forma muito simples, muito didática, para que você entenda exatamente como gerar diferenciação, atrair clientes que pagam o valor justo por aquilo que você entrega. E espantar de uma vez lead e seguidor curioso, sanguessuga e que só vem interessado em conteúdo gratuito e não compra nada daquilo que você vende. Eu tenho certeza que, assim como eu e muitos dos meus alunos, você é bombardeado por conteúdos e informações diversas. Cada um fala uma coisa. Alguns te dizem que para você gerar valor, para você transmitir autoridade, você precisa colocar uma roupa, um blazer, colocar uma água na taça, enfim, tem uma série de macetes ali que algumas pessoas te ensinam e te dizem que aquilo vai transmitir autoridade e valor percebido para o seu cliente. Outras pessoas já te dizem que o seu conteúdo precisa ser extremamente produzido, com vários efeitos, ângulos diferentes, para que isso mostre dinamismo, prenda a pessoa naquele vídeo e ela te enxergue como uma autoridade, como uma referência naquele assunto. Já outros players te falam que você tem que encher o seu conteúdo ali com dicas e ensinamento gratuito para que essa pessoa tenha curiosidade de conhecer como é o seu produto ou seu serviço pago. Mas pensa comigo, tudo isso funcionou até agora? Eu imagino que não, porque se você chegou até esse vídeo é porque você muito provavelmente enfrenta uma dificuldade e que eu já te falo que é muito comum não só na sua área, mas para nós empreendedores e empresários do nosso país, que é justamente conseguir mostrar valor por aquilo que a gente faz e fazer com que um cliente que pague o valor que é justo, ele nos encontre, eles nos vejam como uma referência, como uma autoridade naquele assunto. Antes de tudo, eu preciso te explicar que a autoridade não tem absolutamente nada a ver com a roupa que você aparece. Então, olha, eu já te falo, se você mora num lugar assim como eu, e na sua cidade faz brincando 35 graus, 37 graus, e você trabalha em casa, não faz o menor sentido você trabalhar de blazer, com terno ou com camisa social. Até porque se você trabalha em casa, eu tenho certeza que uma das coisas que te motivou a estruturar o seu próprio negócio para que você pudesse trabalhar no conforto da sua casa é realmente a qualidade de vida, é a vantagem de você poder trabalhar de forma confortável. Então não faz o menor sentido você se vestir como um advogado, a menos que você seja um. E pegando esse gancho agora, pensa comigo o seguinte: por que os advogados se vestem exatamente assim, com roupas formais, trajes formais? Porque eles precisam transmitir seriedade, frieza. Eles não estão ali para serem próximos dos clientes deles. Eles estão ali para falar de justiça, para falar das leis. Então eles precisam tratar aquilo ali como algo sério, uma coisa robusta, sabe?
E perceba que essa imagem, ela não gera essa aproximação. Então, se você é um psicólogo, um terapeuta ou trata sobre desenvolvimento pessoal, quando você se coloca nessa imagem, você afasta o seu cliente. E no seu caso, você precisa aproximar. Então, se você aposta nesses trajes para tentar transmitir autoridade, você está fazendo isso errado. Um outro ponto importante é que eu vejo muitos especialistas e empreendedores partindo para ensaios fotográficos na expectativa de fotos de qualidade, porque acreditam que é aquilo que vai transmitir valor, é aquilo que vai gerar autoridade. E eu te falo, você não precisa desse investimento se você não está com o seu negócio consolidado. Não faz sentido você dispor desse investimento se você ainda não está vendendo, se você não tem vendas consistentes, se você não tem uma constância de resultados para o seu caixa. Bruno, mas então você está dizendo que fotos com qualidade não são importantes? Não é isso que eu te falei. O que eu estou te explicando é que o investimento em ensaio fotográfico é uma coisa secundária. Isso não é o fundamental, não é o necessário para transmitir autoridade, gerar diferenciação, causar essa percepção de valor no seu cliente para fazer com que ele compre de você. Isso pode ficar para um segundo momento. Então você já entendeu que a autoridade não tem só a ver com a sua aparência. A autoridade tem mais relação com a sua capacidade de gerar resultados. Então, se a gente parte desse princípio, a gente pode concluir que a autoridade tem mais a ver com a sua bagagem técnica, com as suas habilidades, com a sua formação, com a sua experiência, com a sua capacidade de fazer com que o seu cliente tenha um melhor resultado, tenha uma melhor experiência com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu produto ou com o seu serviço. Então, independente da área que você atua, seja na arquitetura, na psicologia, terapias, venda de qualquer tipo de serviço ou mesmo produto, o que faz com que o seu cliente te escolha ao invés da sua concorrência é a capacidade que você mostra de gerar resultado, de entregar um produto, um serviço com qualidade e que cumpra exatamente o propósito pelo qual ele foi desenvolvido. E se a gente pensar nos nossos próprios hábitos de consumo, o que te faz escolher todos os dias a mesma padaria, os mesmos restaurantes, se você escolhe entre Apple ou Samsung ou qualquer que seja a marca do seu aparelho celular, mas o que faz com que você escolha todas essas marcas, essas empresas no seu dia a dia é justamente a identificação que você tem, é a qualidade do produto ou do serviço que foi entregue para você. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, minha mãe falava assim: Bruno, você precisa entregar um trabalho com excelência, porque um cliente mal atendido, ele vai te queimar para 10. Mas um cliente que você atender muito bem, entregar o seu trabalho da melhor forma, ele vai te indicar para 1, para 2 pessoas. Percebe? Consegue entender? Então, o que faz com que o seu cliente note valor percebido, pague o valor justo por aquilo que você entrega, é justamente a qualidade do seu trabalho, do seu serviço, é justamente a sua entrega, ou seja, a bagagem que você tem para fazer com que ele tenha um melhor resultado naquilo que você se propôs a fazer. Tem um outro exemplo que eu uso com os meus alunos que é muito simples e agora você vai entender de vez o que você precisa fazer e aonde você precisa focar no seu negócio para que você consiga ter melhores resultados, para que você consiga atrair clientes que pagam o valor justo por aquilo que você entrega e criar conteúdos com estratégias para que esses clientes te enxerguem, te encontrem ali na internet, no digital e venham até você e cheguem até o seu perfil, seja no Instagram, no LinkedIn ou onde você concentra hoje a criação de conteúdo e o seu marketing. Mas antes da gente seguir, você já curtiu esse vídeo? Você já encaminhou ele para alguém? Se você não fez isso ainda, faça agora e não deixa de comentar qual é o conteúdo que você gostaria que eu trouxesse num próximo vídeo. Comenta aqui que eu sempre vejo esses comentários e para me dar ideias de fato de conteúdo que você precisa que eu aborde aqui para que você tenha melhores resultados aí no seu negócio. Vamos seguir então. Se a gente for pensar em restaurantes, o que todo restaurante vende? Comida. Tenho certeza que essa foi a sua resposta. Agora, o que faz com que você escolha um restaurante ao invés de outro? Já entendemos que é a qualidade do produto que foi entregue. Agora pensa comigo, se todo restaurante vende comida, o que diferencia um restaurante do outro em relação ao produto final que está sendo entregue para você? Tenho certeza que você pensou em como. Se você não pensou, tá tudo bem. Mas o que gera diferenciação entre um restaurante e o outro que vendem o mesmo produto é o como.
como foi desenvolvido, como foi preparado aquele produto. Então, se a gente pensar no como, é onde a gente chega no detalhe de como é preparado a comida. Em alguns restaurantes que você frequenta, a comida ela é mais apimentada, em outros ela é mais temperada, em alguns ela tem muito sal, em outros ela não tem tanto assim, e aí é onde você se identifica de acordo com o seu paladar com um restaurante e não com o outro. Então, se o que diferencia um restaurante de outro é o como, a gente pode concluir que esse como é o método. É o método que aquele restaurante utiliza para preparar a sua comida. E aí, se a gente for pensar no que é o método de um restaurante para o preparo de qualquer tipo de alimento, a gente entende que é a receita. Agora, pega exatamente isso que eu estou te explicando e transfere para o seu negócio. Então, se você é um arquiteto, por exemplo, o que te diferencia em relação à sua concorrência é o como você desenvolve os seus projetos. Só que eu já preciso te falar, um erro comum de arquiteto, de engenheiro, enfim, designers de interiores, é que eles se apegam àquela ideia de que o como, o método do desenvolvimento do projeto é anteprojeto, briefing, projeto final, imagens. Isso não é metodologia. Isso daí são etapas da sua entrega para o seu cliente. É através disso que você vai consolidando a forma como aquele projeto foi desenvolvido. Mas o como é o seu método de trabalho. É a forma como você explora, por exemplo, o seu processo criativo. O que você faz para conseguir chegar em uma melhor solução para o seu cliente? Você faz pesquisas? Você pega imagens de referência? Você pesquisa em livros? Qual é a sua forma de trabalho para que você consiga chegar a um resultado melhor para o seu cliente? E eu posso te garantir, a forma como você faz o seu método de trabalho não é igual à da sua concorrência. Se você é um psicólogo, um terapeuta, se você trabalha com desenvolvimento pessoal, qual é a metodologia que você utiliza dentro dos seus atendimentos para que no final dele o seu cliente entenda exatamente o que ele está vivendo, mas o que ele precisa fazer para sair daquele problema? E eu posso te falar a mesma coisa. Se você for pegar a sua base em relação a um outro psicólogo, a base que vocês têm de conhecimento é a mesma. É a mesma faculdade, são os mesmos livros, são as mesmas teorias e as mesmas técnicas. Mas concorda comigo que a forma como você trabalha, como você atua no consultório é completamente diferente do seu concorrente. Então, o que a gente precisa entender é como você trabalha. É isso que você precisa olhar com detalhe no seu negócio. Esse é o seu método de trabalho. Então, perfeito. Já entendemos que a autoridade não tem somente a ver com a roupa que você aparece ou com a imagem que você transmite, mas é a sua capacidade de entregar resultados. E o que faz com que você se diferencie em relação à sua concorrência é o como, é o seu método de trabalho, é a forma como você entrega o seu resultado, o seu produto ou o seu serviço, independente da área que você seja. Assim como o exemplo que eu dei lá do restaurante, ou de arquitetos, psicólogos, enfim. Então, pensa comigo o seguinte, se eu preciso mostrar a diferenciação, que é o meu método, o como, e eu preciso transmitir a autoridade através do conhecimento da bagagem que eu tenho, para que o meu cliente perceba em mim valor agregado e pague o valor justo por aquilo que eu entrego, o que o meu conteúdo tem que transmitir lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, ou no Google, ou os meus anúncios? Consegue refletir? Já consegue entender aonde a gente está chegando? Eu te falei que a sua chave ia virar. O seu conteúdo, ele precisa transmitir com clareza aonde o seu cliente está. Esse onde é o cenário que ele vive, são as dores, os desafios que ele tem. E você precisa mostrar aonde ele pode chegar. Agora, o que interessa no seu conteúdo é justamente o como. É o seu método, é a forma como você faz com que ele saia desse lugar e ele chegue até aquele resultado. É a forma como você consegue mostrar para ele, evidenciar a sua capacidade de fazer com que ele saia da onde ele está e ele chegue até aquele resultado. É através disso que ele consegue entender o teu método. É através disso que ele vai conseguir visualizar exatamente o que ele vai viver junto com você para que ele chegue até aquele resultado, independente do que você vende. É por isso que você entupir o seu feed com fotos de projeto não vendem, porque a pessoa ela vê a foto do projeto, mas ela não consegue entender como ela chega até aquele resultado. E projeto por projeto está cheio de arquiteto vendendo a mesma coisa. E foto por foto, a internet está cheia de foto de projeto. Mas para ele entender a forma como você trabalha, para ele entender que é você que ele vai escolher ao invés do seu concorrente, ele precisa se identificar com a forma como você trabalha. Ele precisa se identificar com a sua identidade, com a sua autenticidade. Ele precisa se identificar com o seu método. É isso que faz com que ele te escolha. E é através dessa clareza na sua comunicação
que ele consegue ter a percepção de valor. É ali que ele consegue identificar a autoridade que você tem em gerar aquele resultado. Então, se você é um psicólogo, um terapeuta ou desenvolvimento pessoal, por exemplo, não adianta você entupir o seu feed com frases motivacionais, porque aquilo ali, beleza, cria uma sensação, né, de motivação, de engajamento, mas o teu cliente, o teu potencial cliente, aquele que te paga o valor justo pelo que você entrega, ele precisa entender o como ele chega naquele resultado, a forma como você pode ajudar ele. Se você é um mentor, uma mentora, independente daquilo que você ajuda o seu cliente a alcançar de resultado, mais ainda a importância dessa clareza da metodologia. E no exemplo que eu dei do restaurante, se você tem um restaurante ou se você trabalha com qualquer tipo de alimentação, é a mesma coisa. O que interessa para o seu cliente é conseguir visualizar a forma como você prepara o seu alimento. É a forma como você manuseia ali os alimentos, os ingredientes, a higiene que a sua cozinha tem, para que ele se sinta confortável e confiante de consumir no seu restaurante, na sua loja, ao invés do seu concorrente. Bruno, e onde que entram as provas sociais nisso tudo? A prova social ela vem para atestar a eficiência do seu método, a eficiência do seu trabalho. É através disso que o seu cliente consegue observar o valor agregado, a diferenciação, a autenticidade, a identidade e fazer com que ele te escolha ao invés do seu concorrente. Então percebe que não é complexo, não é difícil, é mais simples do que parece, mas aí entra a importância da estruturação do seu negócio. É por isso que simplesmente você pegar lá o seu produto, seja projeto, terapia, consultoria, enfim, qualquer que seja o seu produto ou o seu serviço, é por isso que não faz sentido você só pegar aquilo ali e começar a divulgar nas redes sociais. Antes disso, você precisa se estruturar, você precisa detalhar muito bem isso. Então, qual é o seu método? Como você vai trabalhar? Qual é o resultado que você vai prometer? Então, ali é onde entra a importância de uma oferta, de uma promessa que seja irresistível e que dê clareza para o seu cliente daquilo que ele pode alcançar de resultado. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas esse processo de estruturação, ele é fundamental, porque é através disso que você consegue chegar em todas as respostas de tudo aquilo que eu te trouxe aqui hoje. E olha, eu vou te falar uma coisa com muita segurança. A maior parte dos cursos e mentorias que eu vejo hoje pela internet, eles não ensinam isso porque são muitos profissionais se propondo a ensinar uma coisa que eles não sabem. Mas assim como eu te contei no comecinho desse vídeo, eu tenho toda uma bagagem, uma experiência e formação, e é por isso que eu consigo te trazer com tanta certeza e com tanta simplicidade para que você entenda exatamente o que precisa ser feito. Se você identificou falhas na estrutura do seu negócio, da sua metodologia, ou da sua promessa, da sua oferta, do seu produto, enfim, ou se ainda assim existe uma dificuldade em conseguir transmitir tudo isso, é como eu te falei, eu posso te assegurar que existe um erro, uma falha na estruturação do seu negócio. Então, para conseguir te auxiliar, abaixo desse vídeo tem um link com um formulário e você preenche ali com todos os seus dados. Eu vou ter acesso a essas informações e eu mesmo vou entrar em contato contigo para conseguir te dar um direcionamento, uma orientação mais específica para o seu caso, para o seu negócio, para o seu modelo de trabalho, para o seu produto ou para o seu serviço. E aqui abaixo desse vídeo ainda tem um outro link onde você acessa um treinamento que eu tenho para construção de metodologia. Então você vai aprender todos os detalhes, o passo a passo para você consolidar o seu método. E, como eu te falei, independente do tipo de produto ou de serviço que você vende, mas você vai ter clareza de como estruturar a sua metodologia e um método que gere diferenciação, que consegue transmitir todos esses valores, mas principalmente que entrega resultado para o seu cliente. E você já sabe, quanto mais resultado você for capaz de entregar para o seu cliente, melhor resultado financeiro você tem. Então é por isso que eu chamo esse treinamento de o Código da Metodologia Milionária. Porque através dele você tem clareza, inclusive, para gerar produtos e serviços para sua esteira. Então é o que faz com que você consiga escalar o teu lucro, o teu faturamento. Eu espero que esse vídeo ele tenha virado de fato a sua chave no entendimento de como criar conteúdo, gerar diferenciação, valor e fazer com que o seu cliente pague o valor justo por aquilo que você entrega. Não deixa de preencher o formulário se você tiver dúvidas, dificuldades ainda em organizar todas essas ideias e implementar. Eu tô aqui para te ajudar, para conseguir te auxiliar e te direcionar principalmente no processo de implementação. Eu quero que você execute tudo isso e tenha resultados reais. E não se esqueça de comentar aqui abaixo desse vídeo qual é o conteúdo que você quer que eu traga no próximo vídeo. Empresário, empresária, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu te vejo no próximo vídeo e não se esqueça de sempre
trazer o seu café.